Aguardando aqui a gravação. Né? Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso minicurso sobre flexão nominal, portanto, sobre morfologia flexional, e esperamos relativamente concluir, a chamada categoria número. Nós temos duas categorias na flexão, a categoria gênero e a categoria número. A gramática tradicional também coloca o grau como uma categoria da flexão nominal. No entanto, os estudos linguísticos, as principais referências, a começar por Matoso Câmara Júnior, Zé Lemos Monteiro, os grandes teóricos da linguística contemporânea, eles apontam o grau como uma marca de derivação. Então, eu digo assim, narigudo, narizinho, né? Esse inho, esse udo, não seria uma flexão, mas seria uma marca de derivação. Por isso que nós não vamos contemplar aqui. Eu até não sei se eu concordo plenamente com a ideia de que o grau não é flexão, certo? Eu até acho que em determinado instante ele é flexão. Mas isso pode ser uma discussão que poderemos colocar mais adiante. Bom, o tema do nosso encontro hoje, de forma mais delimitada, é o mecanismo da flexão nominal. Quando nós falamos mecanismo, nós estamos preocupados, sobretudo, com o funcionamento da língua. Como é que a língua funciona? Não estamos unicamente preocupados com o sistema de regras. Eu sei que boa parte de vocês que estão aqui se sentiram motivados para aprender mais sobre a gramática padrão da língua, a norma padrão. E aprenderão. Mas a gente pode aprender sem ter aquela ideia ou pretensão de memorizar regras. Melhor é entender essas regras, melhor é refletir sobre essas regras. Esse, portanto, é o nosso objetivo no minicurso. Ontem, naquela discussão preliminar, que perdura hoje, colocávamos para vocês 4 fontes importantes. Eu acho importante, mais uma vez, destacá-las, as fontes. Primeiro, uma fonte que aparece aí, que é uma fonte teórica. No meu caso, a grande referência no estudo sobre morfologia flexional e derivacional é o Matoso Câmara Júnior, com esse livro aí, Estrutura da Língua Portuguesa. É um livro fininho, vocês encontram também em versão eletrônica, gratuita, né? Antiga, mas boa também, o mesmo conteúdo. Nós podemos saber mais sobre flexão das palavras com o VOLPE. O VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é um material produzido pela Academia Brasileira de Letras. Uma outra fonte preciosa para sabermos mais sobre flexão das palavras é o dicionário, as obras de referência. O dicionário Wise, por exemplo, eu considero o mais completo. Ele é muito completo com relação às palavras, certo? A flexão das palavras. Então, ele detalha bem. E, finalmente, uma outra fonte importante é a própria gramática normativa. Qualquer gramática normativa, sim. Mas, professor, e o senhor tem preferência por uma gramática em particular, né? Sobre esse tema? Eu gosto muito do Rocha Lima. E gosto, sobretudo, porque o Rocha Lima
ele traz uma coisa importante para nós, exatamente a abonação, os exemplos. E isso é fascinante, né? Para o gramático, enriquecer uma obra, regras, com exemplos, sobretudo, extraídos da literatura brasileira. É o que faz Rocha Lima. Então, vamos ver como podemos descrever esse conjunto de regras, digamos assim, relativas à flexão. Esse Rocha que aparece aí não é o Rocha Lima, mas um outro Rocha, que é o Luiz Carlos de Assis Rocha. Ele é um linguista de primeira. Escreveu um livro, muito interessante esse livro, Estruturas Morfológicas do Português, está aqui a obra, excelente a obra. Então, repetindo o nome da obra, Estruturas Morfológicas do Português, de Luiz Carlos de Assis Rocha. Aí ele traz, extraído, né? Ele também é muito influenciado por Matoso Câmara, e ele consegue sistematizar isso. Ele diz, olha, a flexão se caracteriza por 3 componentes, 3 aspectos. Primeiro, a da regularidade. Isso ele está dizendo, inspirado na leitura daquele livro que eu citei, Estrutura da Língua Portuguesa, do Matoso Câmara Júnior. Ele diz, olha, o Matoso chama a nossa atenção para 3 aspectos importantes da flexão, ou subcategorias, né? A regularidade, isto é, os morfemas flexionais, como a desinência de gênero, como a desinência de número, né? Apresentam-se de maneira regular e sistemática. Por exemplo, quando é que você diz que é regular e sistemática? A desinência de gênero é A. A desinência de número é o S. Então, tudo mais são comentários que vão além do que é a sistematicidade, ou do que é a regularidade no tocante à flexão. Ontem nós colocávamos exatamente esse aspecto. Muito bem. Muito bem. Então, ontem nós colocávamos exatamente esse aspecto, né? Muito bem. Então, colocávamos exatamente esse aspecto que o José Lemos Monteiro colocava para todos nós, que basicamente são 4 categorias: o morfema zero e a desinência de gênero A, morfema zero e a desinência de número S. Então, são 4 categorias. Eu tenho um menino, morfema zero. Não confundir esse ozinho, quando eu digo aí, não é, o morfema zero é a ausência de uma desinência. O ozinho aí, em menino, é a vogal temática. A vogal temática, ela que permite que aquele radical de menino, que vai até o M, possa receber desinências ou sufixos, né, no processo derivacional, ou mesmo na flexão, tá certo? Eu digo menino, meninão, menino, meninada, menino, meninil. Então, a possibilidade que eu tenho de ir colocando sufixo
é graças à vogal temática. Pois é. Então, a rigor, eu tenho, em menino, eu tenho menino, até o O, vogal temática, mais a desinência zero, o chamado morfema zero. Em menina, a vogal temática some, e entra a desinência A. Eu até diria que lá em menino também, a rigor, quando você compara menino com menina, por exemplo, a rigor, a vogal temática cairia, entraria um morfema zero, que confundem com o próprio O, né? E aí você tem estabelecido essa distinção entre feminino e masculino. Se eu digo menino, no singular, e digo meninos, você nota que entre menino e meninos, quando você faz o paradigma, compara verticalmente, você nota que se acrescentou aí o morfema S. Por isso que a gente diz que a desinência A, a desinência S são morfemas adicionais, né? E por que eles são adicionais? Eles são acrescentados às raízes. Isto é uma regularidade, isso é sistemático. É isso que nós, na condição de professores, devemos, no âmbito da sala, ensinar aos nossos alunos, certo? B, a concordância, outro aspecto importante da flexão, isto é, os morfemas flexionais, eles são exigidos pela natureza da frase. Ora, eu digo assim, minha menina, minha menina. Mas se eu disser meu menina, você vai estranhar. Por quê? Meu não concorda com menino. Eu tenho que dizer meu menino. Meu menino. Então, isso mostra que a flexão, ela se dá nesse plano também. Eu prefiro não usar o termo sintático, eu prefiro usar sintagmático, porque na rigor você tem uma relação sintagmática, certo? O menino, que é o determinado, combinando com um determinante, no caso, um pronome. Então, esses determinantes, eles são diversos, podem ser artigos, podem ser pronomes, possessivos, demonstrativos e assim por diante. Então, um princípio da flexão é a própria concordância, né? A concordância nominal. E um outro aspecto importante é a não opcionalidade. O que é isso, professor? Os morfemas flexionais, eles não dependem da vontade do falante para serem usados. Eu não posso escolher, por exemplo, como é que eu vou fazer o feminino de menino. Tem que ser necessariamente menina. Eu não tenho opção. É uma oposição privativa. Não tem saída, certo? E assim também com relação ao número menino, meninos, certo? Claro, voltando à história da ideologia de gênero, né? Eu tenho menino, menina, e posso levantar, numa perspectiva de ideologia de gênero, menine, que nem seria masculino nem feminino. Mas esta intenção subjacente no E, de ser final aí, é algo que extrapola a própria gramática, digamos assim, tradicional, padrão, não é? O exemplo que nós demos ontem, todos, todas e todes. Então, esse todos aí não está mais no terreno da estrutura gramatical, está num terreno mais ideológico, né? No conjunto de intenções. É realmente uma questão importante a gente discutir, não aqui nesse momento, mas continuar refletindo qual o lugar da ideologia do gênero no ensino
da gramática. Nós apontávamos ontem, né, o André Fisch, né, aquele André Fisch, colocando que o conjunto hoje dessas discussões, todo o aparato ideológico que se dá à questão de gênero, talvez a gramática tenha que se adaptar ao novo contexto, né? Que gramática é essa, né? Que gramática é essa? Gramática da língua, gramática da sociedade? Que gramática é essa? Que pode ser sujeita, pode ficar sujeita pode ficar, digamos, presa de alguma maneira aos ditames de uma sociedade, né, contemporânea, moderna. Essa é uma reflexão importante. Embora o nosso tema aqui não seja derivação, quem teve a oportunidade de participar, este semestre, nós realizamos um seminário internacional, eu trouxe para o debate na UVA, né, através de um simpósio, nós passamos uma semana discutindo só derivação. Então, imagine um evento em que nós passamos de segunda a sexta-feira só discutindo derivação. E não deu vencimento, né? Não concluímos. Assim também, por exemplo, desde ontem que eu estou falando com vocês sobre flexão e de número, e aliás, de gênero, né? Ontem eu começava de gênero, hoje estou colocando um número, mas tem muito mais coisa ainda para falar, né? Sobre gênero, sobre número, são muitas coisas ainda. Quer dizer, talvez um curso mais sério, um mini curso, seja um mini curso de uma semana, pelo menos. Bom, uma das características da derivação é a irregularidade, isto é, os morfemas derivacionais apresentam-se de maneira irregular e assistemática, né? E de maneira sistemática. Por isso que você tem muitos sufixos indicando estado do ser, né? Indicando aumento, diminutivo, sufixos que indicam depreciação, sufixos que indicam apreciação. Então, há uma irregularidade no sentido de possibilidade das mais diversas, de você agregar ao radical de um nome muitos sufixos. Já é diferente da flexão. A flexão, você tem um sufixo de gênero A e um sufixo de número S. Também tem outro aspecto que é a não concordância, isto é, os morfemas derivacionais, eles não são exigidos pela natureza da frase. Então, não há necessidade realmente de você derivar uma palavra e essa derivação necessariamente ter que concordar com substantivo, com adjetivo. Há realmente uma concordância, mas ela não é tão sistematizada, certo? E um outro aspecto que é opcionalidade, isto é, os morfemas derivacionais, eles podem ser usados ou não de acordo com a vontade do falante. Lá na anterior, na flexão, obrigatoriamente você tem que usar os morfemas. Já nos morfemas derivacional, um sufixo como ão, ona, o que você pensar de sufixo, isso é uma opção, né? Opção de que ordem? De acordo com as suas intenções, de acordo com a sua expressividade. Uma das coisas importantes quando nós vamos estudar morfologia é não separar a morfologia de outros subsistemas da linguística. Por exemplo, a
fonologia. A fonologia é muito importante no ensino da flexão. Ora, o para opositivo indica a distinção de gênero por uma alternância vocálica tônica final do morfema. Eu queria lembrar para vocês que esse tópico aqui, diferente da capa, né? A gente está focando em do gênero. A minha intenção é chegar também a um número. Então, vejam, em avô, eu coloquei avô, avó, e embaixo tem também a transcrição fonética, certo? Avô, avó. Mas observe em avô. Em avô eu tenho a letra V, eu tenho a letra A, tenho um O. Nas duas palavras eu tenho as mesmas letras. Mas em avô, o O é fechado e transforma a palavra em masculino. E avó, o O é aberto e transforma a palavra em feminina. Então, você vê que há uma alternância vocálica. Essa alternância vocálica a gente chama de metafonia, certo? Então, a variação de gênero aí entre masculino e feminino é uma variação que está no determinante, quando eu digo assim, a avó, o avô, desculpa, o avô é masculino porque pode receber o artigo o masculino. Mas além de poder receber o artigo ou um pronome, né, masculino, o avô também, o final aí, ele é fechado. E como uma palavra oxítono, né, recebe o acento circunflexo. Mas em avó, que continua as mesmas letras, onde eu digo assim, a avó, para distinguir do masculino, eu mudo o timbre de fechado para aberto. Então, eu digo avó. Então, isso é um dos poucos casos interessantes com relação à mudança de gênero a partir de uma metafonia, a mudança de gênero a partir da alternância vocálica. Aí você diz, mas esse fenômeno aí de metafonia existe em outros casos? Sim, por exemplo, existe no número. Quando eu digo assim, o posto, os postos. Então, em um posto, você tem o fechado, mas quando você diz os postos de saúde, plural, ele, além de poder receber o artigo os, ele também abre para a vogal para aberta, né? É o chamado plural metafônico. E eu diria aqui o gênero metafônico, né? Então, aqui o gênero é metafônico. Além de você poder colocar o artigo, antepor o artigo, você também faz a alternância vocal. Muito bem. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Por enquanto, não, professor. Muito bem. As formas teóricas, quando a gente diz formas teóricas, são aquelas formas que elas nem são latinas, quer dizer, nem dependem muito da origem. As formas teóricas podem confundir com a origem das palavras. No entanto, a forma teórica é uma forma de reconstituir como é que uma palavra chegou àquele estágio, né? Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu gosto sempre de dar esse exemplo, que é muito claro. Você tem a palavra mar. Aí você diz assim, como é que você flexiona mar? Como é que você coloca no plural, mar? Aí você diz assim, mares. Aí você, mares? Essa palavra não é
não terminou com R, quando foi que surgiu o E? Então, esse é o que nós chamamos uma forma teórica. É como se você reconstituísse, como se você voltasse ao tempo e preparasse aquele radical, no caso, ma, término em consoante, para poder receber o morfema adicional de número, o S, ele tem que ter vogal temática. Então, a vogal temática, ela precisa estar presente ou ausente para que ocorra um fenômeno de flexão, certo? No caso aí, em mares, ela se torna explicitada porque ela é reconstituída, melhor dizendo. Da mesma forma, ocorre com as formas teóricas em on. Bom, boa. Leão, leoa. Então, o mais das vezes, com masculino concreto ão, perdem o travamento nasal ao acrescentar a desinência de feminino a. Então, você nota que na palavra bom, ela é nasalizada, né? O on aí é nasalizado. On. Em leão, o A é nasalizado aí. An. Pois é, no masculino. Mas quando eu transformo bom em boa, desaparece essa nasalidade. Quando eu transformo leão em leoa, também desaparece esse chamado aí, travamento nasal, essa nasalidade da vogal. Então, essa é uma das características importantes na flexão de algumas palavras terminadas em ão na língua portuguesa. É muito interessante que a questão do gênero está presente também no processo derivacional. Os próprios sufixos, eles sofrem um tratamento flexional. Então, você diz assim, o sufixo derivacional aumentativo on, no singular, e concretamente ão, como em valentão, né? Você tem a palavra valente, em que na palavra valente termina em e que esse e é uma vogal temática. Quando eu formo valentão, a vogal temática desaparece, porque ela é átona, né? Ela cai, e o ão é acrescentado ao radical valente, né? Até o T. Muito bem. Aí ocorre uma coisa interessante. Nesse caso, se transfere o travamento nasal pós-vocálico para a sílaba seguinte, como consoantes, antes de acrescentar a desinência de feminino. Então, aqui está dizendo o quê, professor? Está dizendo assim, em valentão, por que você não diz valentoa? Porque quando se trata do sufixo derivacional ão, aumentativo, esse travamento ele continua no sufixo na forma feminina. Então, valentão, valentona. Então, essa marca de nasalidade, ela continua na forma feminina. Certo? O sufixo derivacional eu suprime a vogal do tema em virtude do hiato a, e desenvolve uma ditongação em diante de a. Ora, aqui também é um caso curioso, porque você tem europeu, aí veja aí isso que está entre
entre colchetes aí, é a transcrição fonética, certo? Europeu, como você pronuncia. Quando você vai fazer a variação de gênero, de europeu fica europeia. O que foi que ocorreu? O eu, esse sufixo derivacional, você tem Europa, né? Tudo começou com Europa e depois surgiu o europeu. O eu derrubou o A de Europa e virou europeu. Mas europeu pode, a partir daí, também se transformar em europeia, na sua forma feminina. Mas, para que isso ocorra a palavra europeu precisa, esse finalzinho aí, precisa sofrer uma adaptação. E qual é a adaptação, professor? Em europeu, sai o eu, o E fechado, e se acrescenta o EA, né? Daí você diz europeia. Ah, professor, é um caso também de metafonia? Com certeza, né? Então, não é europeia, é europeia. Então, você nota que o E, que era fechado em europeu, agora fica aberto em europeia. Isso também é um traço. Então, você já começa a observar um comportamento regular na flexão. Vocês lembram aquela regularidade que eu caracterizei antes, né, do Rocha, em que ele aponta que a flexão é marcada por uma certa regularidade? Então, esse comportamento metafônico da forma masculina para a feminina, essa alteração na metafonia, o primeiro está com o timbre fechado e o segundo está com o timbre aberto, é uma das marcas da flexão. Há também alternância vocálica, ela se sucede quando a forma teórica do nome é com vogal tônica aberta que passa fechada no masculino. Então, você tem assim a palavra grossa. Que corda grossa, né? Que corda grossa. Que sal grosso. Então, você tem aí, no caso, nome, né? Um adjetivo. Em grossa, você tem um O aberto. Grossa. Vejam aí que eu fiz na transcrição fonética. Aí, quando eu coloco um masculino, grosso. Então, você está observando também um comportamento metafônico de alternância vocálica entre o masculino e o feminino. Eu digo assim, ovo, ova. Certo? Quem que não comeu, quem já comeu aqui ova de peixe, né? Você tem ovo e tem ova. Olha como é interessante a metafonia na flexão de número de ovo. Ovo, um ovo, 2 ovos. Então, em ovos, você nota que a vogal que era fechada agora fica aberta. Da mesma forma que a vogal de fechada em ovo fica aberta em ova. Eu nem concordo muito, sinceramente, embora esteja colocando aqui, no caso de ova, porque às vezes eu vejo tanta diferença entre o que é ovo e ova, né? Embora eu diga assim, você já comeu ova de peixe, né? Tudo bem. Mas ova a gente se refere aos crustáceos, aos peixes, né? Já ovo a gente usa basicamente para um outro reino, né? Galinha, sei lá, até nas metáforas, ovo de Páscoa, né? O ovo do coelhinho e tal. Então, é muito interessante que eu nem sei se são bons exemplos. Você dizer ovo e ova. Se você me pergunta,
Aparentemente é isso, mas você tem tudo para discordar, né? Porque à medida que você se aproxima mais da acepção, você pode criar também uma distinção, né? O que é realmente ova e o que é realmente ovo. Uma das coisas que eu peco aqui, que os gramáticos pecam aqui, eu pequei aqui, sobretudo, porque eu não coloquei exemplo. É muito ruim você aprender gramática só com a palavra. Vocês lembram ontem, que na aula de ontem, no nosso encontro, quando eu quis mostrar minha discordância com o exemplo dado pelo Lênin, de que o feminino de saca era saca, aí eu digo, ó, não é isso. Aí eu dei um exemplo, né, eu extraí da Folha de São Paulo. Eu até diria aqui também, bom é que em sala de aula, aqui a gente está apresentando brevemente, mas o ideal é que sempre aquilo que eu colocar seja colocado assim no uso da língua mesmo, né? Um exemplo bem concreto, bem real, que a gente perceba. Vocês lembram que ontem eu fiz uma crítica a alguns gramáticos, o próprio Evanildo Bechara, a quem eu tenho muita reverência. É uma crítica positiva, né? Que é quando o Evanildo diz assim, o feminino de elefante é elefoa. Tudo bem, é elefoa. Mas você, onde é que tem isso? Você está dizendo, mas qual exemplo? Onde é que tem esse exemplo? Elefoa. Então, a literatura em particular pode servir de abonação, né, para exemplificação. Onde é que está? Em qual texto literário? Qual jornal que tem isso? E você viu isso aonde? Então, tudo aquilo que nós afirmamos, a gente precisa comprovar. Por isso que aprender a gramática só com palavras, com itens soltos, eu estou fazendo isso agora, mas eu reconheço, à medida que eu estou conversando com vocês, que não é uma boa escolha. Bom é a gente sempre pegar exemplos, certo? Exemplos extraídos de um texto. E hoje, com a internet, isso é até fácil de fazer. Há, portanto, uma distinção submorfêmica entre O e O. Nós colocamos aí a representação, além da oposição desinencial. Eu digo assim, o ovo, a ova. O ovo, a ova. O que torna a ova feminina, uma palavra feminina, do ponto de vista gramatical, é, antes de tudo, eu poder antepor esta palavra um artigo feminino. Então, toda palavra que pode receber esse determinante nessa relação sintagmática, toda expressão que pode receber um determinante masculino, ela será masculina. Toda expressão que puder receber um determinante feminino, será feminina. Certo? E cabe ao dicionário informar a heteronímia ou a heteronomia no gênero, certo? Esse é um dado importante. Por exemplo, ontem eu colocava isso. Qual o feminino de homem? Não tem. Não tem. O que pode... Tem uma palavra que é feminina e que a gente cumpre essa lacuna. Mulher. Mulher é uma palavra feminina, mas não é o masculino de... Não é a forma feminina de homem. Nós é que elegemos a palavra mulher para ser, digamos assim, o exemplar, né? O modelo ideal para a gente se referir ao gênero feminino.
tá certo? Então, isso aí é a heteronímia. A heteronímia é isso. Marido. Aí era para ser marida. Mas não tem marido. Aí você diz marido, esposa. Aí você vê a heteronímia aí, a heteronomia, por quê? Porque são radicais diferentes. Genro era para ser genra, mas não tem genra. Ah, então vamos procurar no dicionário. Aí a gente vai no dicionário e encontra nora. Aí nora, para esse contexto, melhor dizendo, para essa acepção, para esse significado, né, cabe bem. O artigo é sempre implicitamente possível de se antecipar a um substantivo. Você diz assim, a palavra Londres é masculina ou feminina? Fortaleza é masculino ou feminino? Sobral é masculino ou feminino? Bom, toda vez que eu posso antecipar um nome substantivo, um artigo, a natureza do artigo, a classificação do artigo será a classificação da palavra. Então, se eu posso dizer a formidável Londres, significa que Londres aí é uma palavra feminina, certo? Então, as cidades, mesmo que elas aparentemente tenham cara, né? Tianguá é o quê? É uma palavra feminina. Mas, e a terminação? Não tem nada a ver com a terminação dela. Então, Tianguá é uma palavra feminina, porque eu posso dizer a bela Tianguá. Isto é, a bela cidade de Tianguá. A cidade de Tianguá. A cidade de Sobral. Por isso que os topônimos, os nomes de lugares, cidades, por exemplo, são palavras femininas. Já os estados, olha aí a coerência, os estados tendem a ser todos masculinos, né? Ceará é uma palavra masculina ou feminina? Masculino. Por quê? Porque eu digo o estado do Ceará. Então, esse ozinho aí, a presença dele está indicando que, portanto, os nomes dos estados são todos masculinos. E os nomes das cidades são todos femininos. Muito bem. Vamos dar só uma rápida paradinha aqui, né, para não cansar. E eu pergunto aqui para vocês, o que é que vocês acharam até agora? O que é que estão achando? Professor, eu tenho uma pergunta. A palavra São Paulo, porque eu estava tentando fazer essa comparação aqui, que nem você, mas fica meio estranho a gente falar a Bela São Paulo, né? Ou então o Belo São Paulo. Sim, pode ser. É viável também, certo? Porque São Paulo é cidade e São Paulo também é estado, não é? Se eu digo assim, o belo São Paulo, eu estou me referindo ao estado. Se eu digo a bela São Paulo, eu estou me referindo à cidade, à capital de São Paulo. Eu digo assim, o Rio de Janeiro é lindo. O Rio de Janeiro é lindo. Estou me referindo ao estado. A bela cidade do Rio de Janeiro. Já não estou me referindo ao estado, estou me referindo à capital, certo?
Aí, no caso, ela pode ser masculino ou feminino, né, professor? Exatamente. No entanto, quem vai dizer se é masculino e feminino sempre será o contexto. Foi aquela história que nós colocamos aqui. Por exemplo, se eu coloco só a palavra São Paulo, que você citou aí, você de repente você entra num local e tem assim escrito São Paulo. Você tem logo dúvida. Se você tem um mínimo de conhecimento de geografia, você tem logo dúvida. Aí dizem, São Paulo aí está se referindo ao quê? Ao estado ou à capital? Então, só o contexto, o emprego daquele nome, né, o topônimo, é que vai indicar se é cidade ou estado. Sempre o estado é masculino, sendo cidade feminina. Certo? Mais alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Muito bem. O que você faz de pergunta, Dariane, é muito importante, porque tem hora por exemplo, essa explicação que eu estou te dando, às vezes ela não entra no reino, no plano estrutural da língua, no plano gramatical, certo? Por isso que a gente muitas vezes diz assim, se eu boto São Paulo, digo assim, isso é muito interessante em emprego de crase. Não sei se vocês lembram o emprego de crase. Porque no emprego de crase você tem assim, preposição mais o artigo, ou mais aquele pronome, né, demonstrativo. Aí você diz assim, mas, por exemplo, vou a São Paulo. A São Paulo. Tem crase? Não, não tem. Não tem crase. Mas se você disser vou à bela cidade de São Paulo, você já usa crase. Porque fica subentendido que a palavra seja, portanto, feminina, né? Porque ela pode receber o artigo feminino. Mas isso, às vezes, não está no plano estrutural da língua. Por isso que uma das características na linguagem é a silepse, né? Às vezes você pode estar falando aí de uma silepse. O que é a silepse? É aquilo que fica subentendido. Está num campo mais metafórico, né? Figurativo, de metaforicidade. Então, é fascinante também essa parte. Eu mesmo refletia, esses dias estava refletindo com relação à flexão, porque a flexão diz assim, não, a flexão menino, meninos. Não há qualquer alteração de sentido. Só ficou no singular e depois ficou no plural. Mas quando eu digo assim, eu citava isso ontem para vocês, eu digo assim, treva e trevas. Não é a mesma coisa, não. Embora você tenha o plural de treva é trevas, realmente é pacífico. Né? Uma treva, duas trevas, pronto, tudo bem. Mas quando eu digo assim, fulano está mergulhado nas trevas, aí você diz, espera aí, a palavra agora está no plural, mas tem outra conotação, tem outro sentido. Então, o que é que ocorre? Ninguém diz assim, fulano está mergulhado na treva. Não, fulano está mergulhado nas trevas. Aí, quando você usa trevas, o que é que ocorre? Há uma metaforicidade, há uma figuratividade. Por isso que a literatura, em particular, ela explora muito esses elementos, né? O autor de uma obra, ele explora muito os mecanismos flexionais da língua, os mecanismos derivacionais da língua, porque ele quer tirar o máximo de expressividade
na estruturação das palavras, né? Os grandes poetas, eles trabalham muito essa estrutura mórfica, morfológica, essa estrutura sonora da língua, para produzir efeito de sentido, né? Para produzir novos sentidos. Quando eu digo assim, fulano está mergulhado nas trevas, eu produzi, com a flexão de treva, eu produzi uma metáfora. Ele está mergulhado na escuridão, aliás, na ignorância, ele está num período difícil, né? Ele está mergulhado nas trevas. Aí você usa toda uma carga de metaforicidade. Eu acho essa parte fascinante, porque, às vezes, no texto, principalmente o texto literário, você lê assim por cima e o autor ali teve uma intenção deliberada de produzir um efeito de sentido diferente do habitual, né? Esse é o primeiro ponto. Mais alguém gostaria de apresentar uma segunda reflexão? Professor, aproveitando essa questão aí da cidade, né, do estado, que a Dariane abordou, eu gostaria de perguntar também, porque aqui na minha cidade sempre tem um questionamento, as pessoas têm, tipo, meio que um preconceito. Porque, assim, a gente é do Graça, né? Aí muitos se recusam a dizer que eu sou de graça, só que, assim, pelo duplo sentido que dá, né? Aí uma explicação que uma professora um dia deu é que ela disse assim, se você está dizendo que você é de graça, você está se referindo que você mora na cidade. E do graça no município. Aí eu queria saber o que você acha dessas Pois colocações aí. é por isso que eu digo, às vezes, né, Jaqueline, nós já não estamos mais no plano, quando a gente tem esse tipo de explicação, você não está no plano mais estrutural da língua, certo? E está em qual outro plano? Bom, está em outro plano, um plano mais estilístico, de gosto pessoal, né? E quando você está com essas explicações, no caso da cidade de vocês, né? Por exemplo, se você diz assim, a cidade de Graças, ninguém tem dúvida que que a palavra é feminina. Mas Graças é uma palavra muito peculiar, né? É um topônimo muito peculiar. Primeiro, houve uma derivação aí, né? De substantivo comum, graça, ele passou a ser próprio, passou a ser topônimo. Então, já começa aí, só no caso de graça, né? Era uma palavra comum, graça. Digamos, uma palavra até religiosa, né? Ela está na Bíblia, graça, graça e tal. Mas, quando ela virou topônimo, do singular passou para o plural, graças. Então, você já nota aí um efeito de sentido. Do singular é uma palavra comum, mas quando colocou graças, ela virou topônimo, nome da cidade, e ainda recebeu uma maiúscula. Graça começa por uma maiúscula, o G maiúsculo. Isso já é um fato. Tudo mais é efeito de sentido. E não está no plano mais estrutural da língua, está no plano estilístico. Por exemplo, se eu digo assim, do Graça, não estou mais me referindo à cidade, mas ao município. Então, a professora está certa. Ó, eu sou do Graça. Então, do Graças... vocês chamam Graças, eu estou falando graças, né? Ou é graça? Graça, sem Pronto, no singular, né? Sim. Pronto, tudo bem, certo? Porque eu já ouvi também o pessoal falando graças, por isso que me atrapalhei. Pronto, eu sou do Graça, pronto. A questão não é nem o plural aí, não. Então, do Graça. Logo, você não está se referindo ao nome cidade, está se referindo a município. Mas município e cidade
são sinônimos nesse contexto aí de vocês. Ah, eu moro no município de Graça. Tudo bem, correto. Eu moro na cidade de Graça. Também, correto. Porque município e cidade são sinônimos nesse contexto, certo? Então, quando você diz do Graça, realmente há uma concordância ideológica, há uma concordância que a gente chama de silepse, uma silepse de gênero. É uma silepse, está no plano metafórico, né? Agora, os exemplos que a gente sempre dá, como são exemplos soltos, a gente diz assim, e se eu falar de Graça, quer dizer não sei o quê. Melhor sempre pegar o contexto em que aquele topônimo, aquela cidade foi usado, né? Porque, às vezes, naquele contexto, pode estar mal empregado, sim. Ou, às vezes, naquele contexto, pode estar bem empregado, e a gente só estranhar, né? Então, você tem a palavra Graça, nome da cidade. Imediatamente, você precisa contextualizar. Quando é que você emprega? Bom, Graça eu emprego assim, a cidade de Graça, o município de Graça. Do Graça, eu sou do Graça, estou me referindo ao município. Da Graça, estaria me referindo à cidade. Mas da Graça, aí você já vê um choque da Graça, né? Já tá, da Graça é uma expressão, não é isso. Aí você nota que as pessoas vão limpando, né? Porque quando é possível fazer essa adaptação, esse nível de concordância, tudo bem. Mas quando há um choque de eufonia, né? Um choque de eufonia, a gente estranha um pouco. Uma coisa, você deu o exemplo de Graça, eu me lembro muito as pessoas citando e perguntando, né? Na internet tem com relação a Recife. Aí diz assim, o certo é dizer, eu sou de Recife ou sou do Recife? Aí, não, porque Recife é aquela parte, as pedras lá no mar, não sei o que, Recife, né? Aquela aglomeração, né? Aí, do Recife, estou me referindo à cidade, quer dizer, ao município. Aí, se polícia, há um certo zelo com relação a isso, principalmente porque são homógrafos, né? Por exemplo, o que são homógrafos? É a mesma forma, mas dependendo do contexto pode ter diferenças. Então, graça, só a palavra graça, pode ser uma coisa, graça divina, né? Pode ter esse sentido, pode ter nome de cidade, pode ser doação, né? Aquilo foi de graça, com a doação. Então, você tem graça divina, né? Favor divino. Então, só a palavra graça, ela tem muitas acepções. Aí, você precisa se policiar mais um pouco, né? Eu digo, o falante da língua, precisa ter cuidado para não confundir o leitor ou ouvinte naquela construção. Então, ele procura sempre usar a forma mais, não é nem correta, nem escorreita, mas é aquela que vai gerar menos ambiguidade, né? Que vai gerar menos ambiguidade estrutural, tá certo? Então, as explicações, elas podem ser folclóricas, elas podem ser curiosas, elas podem ter uma explicação linguística, elas podem ter uma explicação gramatical e elas podem ter uma explicação também idiosincrásica, né? O que é idiosincrásica? A população tem um jeito próprio já de se referir, né?
a cidade, as coisas, e vai ficando ali. E cabe a gente só observar isso. O linguista, é muito difícil o linguista dizer qual a forma mais correta. É a mesma forma de dizer assim, professor, o correto é Souza com S ou com Z? Puxa vida, é tão complicado isso, né? Porque quem determinou isso foi lá no cartório. O escrivão ali, né? O escrevente ali na hora, né? Botou Souza com S ou com Z, segundo os critérios dele, que foi um critério, pode ter sido o critério do próprio sobrenome do pai, mas ele achou, né? Que era para ser com S e não com Z. Enfim, cabe a gente respeitar, portanto, as formas linguísticas. Não sei se vocês notaram a propósito que a ortografia, por exemplo, ela mexeu com tudo, menos com os nomes próprios, né? Então, as formas linguísticas, principalmente relacionadas aos nomes próprios, nome de cidades, topônimos, de modo geral, elas são bastante preservadas, não só na fala, no discurso, como também nos textos escritos, né? Elas são preservadas tal qual estão. Muito bem. Bom, nós vamos dar agora um tempinho, né? Vamos dar uma descansada aqui.